Queridos amigos, como diz a canção popular, eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Iniciamos hoje o tempo da Quaresma, tempo solene em que a Santa Igreja nos obriga a fazermos penitência nestes 40 dias que vão de hoje, quarta-feira de cinzas, até o sábado santo. Por que devemos fazer penitência? Pois a penitência é o que nos aproxima de Deus depois que nós pecamos. Mas, Padre, não seria suficiente confessar os nossos pecados? É preciso entender, caríssimos, que em cada pecado cometido, absolutamente cada pecado cometido, mortal ou venial, absolutamente em cada um, duas realidades acompanham o pecado: a culpa e a pena. Nós somos culpados por cada um dos nossos pecados e nós devemos pagar uma pena por cada um deles. E eu gostaria de ressaltar que é por cada um deles que teremos de pagar uma pena. Todo pecado mortal ou venial traz consigo a culpa e a pena. No momento em que nós confessamos os nossos pecados, o que é que acontece? Pois bem, acontece que a culpa é retirada. Aos olhos de Deus, nós já não somos mais culpados. Como diz o Salmo, feliz o homem que foi perdoado e que diante de Deus não é mais considerado culpado. A culpa é retirada, mas permanece a pena. A culpa, de uma certa maneira, ela é retirada por causa da misericórdia infinita de Deus, que perdoa as nossas culpas. E a permanência da pena é o esplendor da maravilha da justiça de Deus. É necessário, portanto, que, ainda que perdoados, paguemos a pena de cada um dos nossos pecados. E pagar a pena é propriamente o que nós chamamos de penitência. Cumprir a pena, carregar a pena, ter a pena. Por isso, meus amigos, nós sempre podemos fazer penitência, a fim de nos aproximarmos mais de Deus, nos arrependendo dos nossos pecados. Quem faz penitência pode odiar mais o pecado, e quem odeia o pecado pode amar mais a Deus. E o fruto da penitência, portanto, é o amor a Deus. Quem não faz penitência não pode odiar o pecado e, portanto, não poderá amar mais a Deus. A Quaresma é justamente este tempo em que a nossa Santa Mãe, a Igreja, nos obriga a todos fazermos penitência pelos nossos pecados. A Igreja sabe que a penitência, para a maior parte dos seus filhos, causa repugnância, e que os homens passam um ano buscando viver longe desta prática tão importante e tão bela. Por isso, como mãe que cuida, pede que dediquemos 40 dias do ano para praticarmos penitência. Como eu acabo de dizer, a penitência tem como fruto a caridade, o amor a Deus. Ela nos faz amar mais a Deus. E pois que o mandamento da caridade é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, deveremos praticar uma penitência que nos faça amar mais a Deus, mais ao próximo e mais a nós mesmos. E é por isso que a Igreja coloca 3 palavras na nossa Quaresma: jejum, esmola e oração. Pela oração nós amamos mais a Deus, pela esmola nós amamos mais ao próximo, e pelo jejum nós amamos mais a nós mesmos. Fazemos penitência de oração, dedicando mais tempo à oração, assumindo práticas de orações que no nosso dia a dia não fazem parte.
Nós fazemos penitência pela esmola, dedicando algo nosso ao próximo, seja ele material ou espiritual. Podemos dar alimentos, podemos dar dinheiro, podemos dar roupas, é a esmola material. Mas ainda mais bonita e importante também é a esmola espiritual. Saber dedicar um tempo do nosso dia em oração para alguém, dar um pouco do nosso tempo para alguém, sobretudo daquelas pessoas que nós não gostamos ou que nós sabemos que não gostam de nós. É o mandamento de nosso Senhor: rezai pelos vossos inimigos, por aqueles que vos perseguem. Esmola espiritual. E nós fazemos penitência pelo jejum, quando nós nos privamos de algo ao qual nós nos apegamos e que de uma certa maneira não é necessário para nós. Então a palavra da Quaresma é penitência, dita em 3 atos: oração, jejum e esmola. Pois bem, nosso Senhor nos adverte no Evangelho de hoje que, ao fazermos essas penitências, não devemos ser como os hipócritas. E como são os hipócritas? Pois bem, Jesus mesmo nos disse: os hipócritas são tristes. Ao fazer penitência, um hipócrita é triste. A tristeza, meus amigos, é aquela paixão que nasce do fato de nós não possuirmos o bem que nós gostaríamos de ter. O bem de todo cristão é Deus. Portanto, o nosso único motivo verdadeiro para estarmos tristes é não possuir Deus. Os hipócritas são aqueles que cumprem as obras exteriores por pura conveniência ou para mostrar que são aparentemente melhor do que os outros. E, por não fazer por sinceridade, se entristecem em fazer penitência, pois se privam de bens aos quais estão apegados. Lhes causa tristeza se abster de tal ou tal bem, pois não jejuam por motivos corretos. Querem ser vistos jejuando, querem ser vistos fazendo penitência, mas no fundo são tristes, pois o preço desse exteriorismo é justamente o de se privarem de coisas que para si são quase Deus. É como alguém que durante a Quaresma se priva, por exemplo, da internet, só para mostrar ou para dar uma tranquilidade de que faz penitência, mas no fundo não consegue achar um consolo na penitência e se entristece. Os hipócritas se entristecem quando fazem penitência. Nós não devemos ser assim, meus amigos. A penitência para nós deve ser um consolo, deve ser uma alegria, um consolo, pois a nossa pena é diminuída. E assim, mais rápido, seja depois dessa vida, seja nesta vida, aqui e agora, estaremos mais perfeitamente unidos a Deus. A penitência para nós é uma alegria, pois nos faz imitar os sentimentos de Deus e nos faz desprendermos-nos dos bens deste mundo em vista do nosso único bem, Deus. Se a tristeza é a ausência de um bem que queremos, a alegria é a presença deste bem. Nosso bem é Deus. Ora, a penitência nos aproxima muitíssimo de Deus, fazendo com que o possuamos cada vez mais. Portanto, a penitência é motivo de grande alegria. Um católico se alegra com a penitência, ainda que lhe custe muito o jejum, que lhe custe muito a esmola e que lhe custe muito a oração. Mas se alegra, pois com isso se aproxima de Deus. Um hipócrita se entristece, pois exteriormente pratica a penitência, mas interiormente prefere mais os bens deste mundo do que a Deus. Não sejamos hipócritas, sejamos homens de penitência.
e que em nossas penitências sejamos livres e alegres. Ouçamos o mandato de nosso Senhor e o cumpramos em nossas vidas. Quando fizerdes penitência, não sejais como os hipócritas tristes. Que a penitência seja, nesta quaresma, meus caros fiéis, a nossa alegria. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.